Olá, estudantes! O programa Eureka começa a partir de hoje uma outra série, que é a série Profissões. Quem vai estar conosco nesta nova série do programa Eureka, que pretende ajudá-lo a você conhecer um pouquinho mais sobre as profissões de cada ramo do conhecimento e também vai trazer a presença de profissionais que já estão atuando na área e que vão contar para nós a trajetória, como eles escolheram determinada área dessa profissão e como eles estão atuando no momento. Então, aqui comigo nós temos o Gabriel Marque. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom, Regina? Faz muito tempo que nós não trabalhávamos juntos, mas agora novamente. Sim. O Gabriel Marque, que eu tive a honra de conhecê-lo como diretor da CWB-TV, da TV Comunitária de Curitiba, e ele era o meu diretor de TV quando nós gravávamos um outro programa, um programa também com profissões e mercado de trabalho. O Gabriel, que é graduado em jornalismo, especialista em produção e mercado audiovisual pela instituição de ensino superior, né, aqui de Curitiba, Isso. Fotógrafo de natureza. Atualmente tem a própria produtora de audiovisual focada em produção de conteúdo para conservação ambiental. É isso, Gabriel? Restauração de áreas naturais, monitoramento de fauna e pesquisa científica marinha. Olha, não é pouca coisa não, né, Gabriel? Explica tudo isso para nós, mas antes de você começar a fazer essa explicação de como que você seguiu essa trajetória a partir da graduação em jornalismo, primeiro, o que o levou a buscar essa área dentro do jornalismo? Eu sempre gostei da parte de natureza, sempre foi algo que eu sempre quis fazer desde quando eu era criança, adolescente, isso sempre foi o que eu busquei. Eu busquei no jornalismo essa expertise para a gente poder produzir televisão, produzir conteúdo para TV, porque eu já conseguia entender que isso era um produto para televisão, né? Produzir filmes de natureza Sim. Era algo para TV. Então eu busquei isso no jornalismo e depois fui buscando cada vez mais me especializar em fotografia, direção de fotografia, operação de câmera, operação de drone, né? E aí buscar as oportunidades dentro, aqui no mercado do Paraná, no mercado que a gente tem próximo aqui, buscar essas oportunidades de poder produzir material audiovisual sobre natureza, filmes de natureza, sobre animais aqui na nossa região. E aí foi necessário aparecer a oportunidade de trabalhar com as ONGs aqui do Paraná. Na verdade, então, não foi algo premeditado, programado, teve a ver um pouquinho com a sua tendência a trabalhar com a natureza, fauna, flora, também a sustentação desses espaços onde esses bichinhos, digamos assim, que nós vamos ver bastante daqui a pouco, um vídeo que o Gabriel trouxe para nós, a partir daí você foi caminhando nessa direção, é isso? Isso, porque essa área, até então, não se fazia produções de filmes de natureza no Paraná. Quando eu comecei a fazer, o pessoal, até mesmo do mercado aqui, começou a dizer assim para mim: cara, você está fazendo algo novo no mercado, porque a galera não fazia. Tinha-se muitos fotógrafos de natureza que fotografavam natureza, como é o caso do Zig Koch, que foi um mentor para mim. Ele é um grande fotógrafo de natureza, mais de 35 anos, e ele me mentorou muito sobre como é gravar, levar uma câmera para o meio do mato. Né? Mas produzir filmes não se fazia. Então eu comecei a produzir material aqui para o pessoal, para essas ONGs, para essas instituições do terceiro setor, e assim a gente começou a criar essa vontade neles também de produzir filmes. Então, desde então, a gente já está aí há 6, 7 anos já produzindo filmes para conservação. Certo. Gabriel, curiosidade, qual foi o teu primeiro projeto para o qual você foi contratado? Qual foi a primeira campanha, então, que você atuou? A primeira campanha que eu atuei é a campanha que eu estou até agora, porque ela deu muito certo e a gente está sempre renovando ela, que é a Grande Reserva Mata Atlântica, que foi uma primeira campanha para a gente transformar a Grande Reserva Mata Atlântica em um território
É um destino de natureza que a gente está construindo aqui na região sul. Ele vai do norte de Santa Catarina até o sul de São Paulo. É um grande contínuo de Mata Atlântica e a gente começou contando as histórias que tinham lá. O primeiro projeto que eu fiz foi uma série de vídeos para o YouTube, contando várias histórias sobre as pessoas que moravam lá, sobre os animais que tinham na região, sobre a natureza daquele destino. E a partir disso, essas histórias a gente chamou de histórias da Grande Reserva Mata Atlântica, esses Certo. episódios foram passar em canais de TV, hoje eles passam em diversos canais de TV, e a gente já fez 3 temporadas disso, então cada temporada tem 10 episódios, a gente fica, como é que a gente consegue produzir tudo isso? Então a gente já tem um vasto de 30 episódios, assim, contando essa região. Essa foi a primeira campanha que eu produzi para o pessoal de conservação. Conservação. Exatamente. É uma organização não governamental, é isso? São várias, na Várias. verdade. Eu trabalho, por exemplo, para a SPVS, que é o Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. Uhum. Trabalho para a Mater Natura, para a Associação Mar Brasil. São diversas instituições aqui do Paraná. Já fiz muito trabalho também para o pessoal de Foz do Iguaçu, que é junto com o pessoal da Itaipu Nacional. Ok. Pego alguns projetos que são patrocinados pela Petrobras, pela Fundação Grupo Boticário, e esses projetos aqui, dentro deles, há um componente de comunicação, e dentro desse componente há a necessidade de produção audiovisual. Então, e eu atendo essa demanda para diversas ONGs, diversas instituições aqui dessa região, dentro da Grande Reserva Mata Atlântica. Nós temos um vídeo que você passou para nós, uma produção do Gabriel. Este vídeo que nós vamos colocar agora também tem algum espaço onde foi produzido também esse projeto que você comentou conosco? Sim, esse vídeo são imagens da fauna que a gente tem aqui na Grande Reserva. Só um pouquinho, então eu vou pedir para que nós comecemos com o vídeo e você vai comentando para nós as imagens, Claro, tá bom? Perfeito. Então, beleza. Então vamos lá. Esse é um filhotão de anta que a gente encontrou na região sul de São Paulo. E ele, para gravar um animal na Mata Atlântica, a gente precisa encontrar onde ele ocorre com mais frequência, para que a gente consiga fazer uma produção audiovisual, levando câmera, tripé, grandes lentes, para a gente poder filmar o animal no seu habitat, né? Aí, por exemplo, é um muriqui. Ele é um grande macaco, o tamanho de uma criança. Grande? Grande? Nós não estamos acostumados a ver assim, né? Não. E ele precisa de grandes áreas. Então, a gente tem que ir em regiões que são montanhosas, muito difícil acesso, para conseguir imagens dessa espécie, para a gente mostrar que esses animais ocorrem aqui e não em outros lugares, né? Por exemplo, esse aqui já é mais famoso. Não, mas é lindo, né? Ele é lindo. É impressionante mesmo. O guará, ele é uma espécie que ocorre aqui nas nossas baías, né? Tanto na Baía de Guaratuba quanto na Guaraqueçaba. Esses eu gravei em Guaraqueçaba. Só que para a gente encontrar esses animais, a gente precisa ir de barco, a gente tem que ter um grande planejamento para a gente poder se aproximar desses animais, poder chegar com o barco perto deles, poder entender como que a espécie se comporta, para a gente gerar imagens como essa, né? Que a gente está bem pertinho, que a gente consegue se aproximar deles. E tudo isso para sensibilizar as pessoas, né? Para que as pessoas conheçam que essas espécies ocorrem aqui, que dividem o mesmo espaço com as pessoas, né? E que é uma beleza natural que a gente tem. Isso não é de fora, isso não é nem Amazônia, isso é aqui. Isso é Mata Atlântica, isso é Paraná. Mas é impressionante a cor deles, né? Eles são muito bonitos. Ok, eu penso que você já pode também colocar... Como você fez para chegar pertinho deles? Porque você falou que não está tão distante assim. Não estou tão distante deles assim. Porque para chegar perto de um animal como esse, a gente precisa ter muito silêncio. São dias de planejamento, onde a gente marca os pontos onde esses animais ocorrem, e a gente visita esses pontos com frequência. Revoada. Essa revoada deles é um espetáculo. Em Guaratuba dá para se ver essa revoada, né? Existem guias que levam para ver essa revoada lá. Onde vocês estavam exatamente nesse Aqui é Guaratuba. Guaratuba? Essa é Guaratuba, essa é uma imagem de drone que a gente fez da ilha onde eles ocorrem.
Então Certo. tem essa ilha deles. E tem um infiltrado lá, branquinho? Tem um infiltrado, sempre tem um infiltrado, mas essas imagens de drone é só porque a gente conseguiu chegar muito perto e o drone estava numa distância segura para as aves, mas para a gente poder se aproximar são várias vezes que a gente tem que ir até o animal se acostumar. Muito que bem. A gente tem. Nós vamos então deixar o vídeo para o segundo bloco daqui para frente, mas assim, esta foi uma das primeiras? Não, essa a gente já teve que ter mais tempo de produção, porque depende de todo um planejamento. A gente primeiro precisa encontrar esses animais, né? A gente tem que saber onde eles ocorrem. Então, faz uma lição de casa, onde a gente vai no mapa, coloca os pontos, e aí a gente começa a fazer visitas ao lugar, até que esses animais se acostumem com a gente. Quando eles se acostumam, quando eles começam a se acostumar, é que aí que a gente começa a gravar. Então, teve espécies ali, o próprio guará, em que às vezes a gente não consegue chegar com o barco faz muito barulho, mesmo com o remo. Então, eu vou com um guia especializado, o guia ou um barqueiro. Os moradores locais de comunidades tradicionais, eles são os meus grandes parceiros. certo. Porque eu preciso contratar eles para eles me levarem até lá e fazer e me mostrar onde ocorre e a gente poder fazer um bom planejamento de cena. Aí, em alguns lugares eu tenho que ficar com água até a cintura, tenho que colocar o equipamento ali muito próximo. São regiões de mangue, então a gente tem que pisar na lama, ficar horas, tem sol, chuva, mosquito, tudo que a Mata Atlântica, aquela coisa quando a gente vai pra praia e a gente dá de cara com mosquito, com um monte de coisas, então a pessoa coloca repelente. Eu nem posso fazer isso, porque se qualquer coisa pode espantar o animal ali e eu não poder chegar perto dele. É algo que você vai contar um pouquinho mais para nós no segundo bloco. Maravilha. Por enquanto, eu quero deixar registrado aqui para o nosso público que é possível sim também conhecer outros projetos, outras imagens produzidas pelo Gabriel Marchi. Também podem fazer contato com ele pelo próprio Instagram, onde você também vai conseguir todas essas imagens que nós estávamos vendo aqui e que vocês poderão também apreciar um pouquinho mais. Começa com O. O Gabriel Marchi. Tudo Isso. junto, Gabriel Marchi com CH. Isso, com CHI. CHI, Gabriel Marchi no Instagram. Você pode, então, aproveitar e conhecer um pouquinho mais das produções do Gabriel. Já voltamos. Olá, estudantes! Programa Eureka de hoje está na série Eureka Profissões. O nosso convidado de hoje, o jornalista Gabriel Marchi, ele está trabalhando na área principalmente com relação à fauna e à flora e com a preservação, conservação deste meio ambiente. Nós colocamos o início de um videozinho produzido pelo Gabriel foi um produto solicitado por organizações não governamentais. Agora nós vamos colocar novamente o trechinho final desse programa e o Gabriel vai fazendo algumas observações e explicações sobre as imagens que nós vamos ver agora. Então vamos lá. Perfeito. Não, esse jacaré, nossa, coisa muito bonita de ver esse animal. A gente estava em Cananéia. Ali a gente tem um sortido de várias aves, né? São aves aqui da região, né? O primeiro que a gente viu ali, o papagaio de cara roxa. Aí depois a gente viu um beija-flor, que esse beija-flor, até a história dele, vou dar um pause antes, vou ficar nesse beija-flor um pouquinho antes de falar desse outro pássaro que a gente vai comentar na sequência, esse que está aparecendo agora, mas aquele beija-flor eu não conseguiria fazer aquela cena sem ter um guia, porque ele é que me apontou exatamente o galho onde aquele pássaro pousa. Então foi toda uma produção para a gente ficar ali e conseguir fazer aquela cena só dele pousando, porque senão a gente não faz ideia de qual galho no meio da floresta que ele vai pousar, né? E a gente precisava registrar diversas aves, por isso que agora são um compilado de várias aves que tem na nossa região. Então, desde essa que está aparecendo agora, que é uma saíra 7 cores, bem comum. Saíra 7 cores? Saíra 7 cores. Saíra, muito bacana, muito bonita. Ela é muito pequenininha, cabe no palmo da tua mão e ela realmente parece um arco-íris. Ela tem diversas cores, assim, tem... A gente se confunde um pouco, mas esse já não é mais a saíra, esse já é o saí azul.
Então, tem diversas espécies que a gente precisava registrar para mostrar o que ocorre aqui. Elas às vezes são pequenininhas, as pessoas têm que começar a treinar o olhar para ver o que tem na região, né? Por exemplo, essa cutia que a gente gravou, para mostrar esses pequenos animais que a gente também tem aqui, tudo demanda da própria conservação, né? A conservação pedia por imagens das espécies que a gente tem para sensibilizar as pessoas, para a gente comentar sobre como que essas espécies interagem com o ambiente, né? A maioria dessas espécies estão próximas a áreas urbanas, né? Esses botos, essas aves que estão aparecendo agora, que é o biguá, tudo isso ocorre na nossa Bahia. Então, na Baía de Paranaguá, na Baía de Guaratuba, em Santa Catarina, São Paulo. Então, são animais que estão muito próximos do nosso convívio. A gente consegue ver esses animais com muita frequência. A ideia é mostrar como que esses animais interagem com o lugar, a vida deles, e como esses animais utilizam o ambiente junto com o ser humano. Então, até para ser um atrativo para as pessoas quererem vir visitar o lugar. Às vezes a gente pensa que só tem no Pantanal. A gente tem essa questão de que é só no Pantanal que ocorre, só no Pantanal que dá para ver. E aqui a gente também tem diversas espécies que dá para ser avistadas, conhecer essas espécies com uma interação muito grande, assim como você faz no Pantanal. Só que a gente precisa saber onde essas espécies estão, que é o que acontece no Pantanal. No Pantanal, o pessoal sabe. Sim, né? Exatamente. Era isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Então, digamos que nós quiséssemos ficar mais perto da açaíra. Sete cores. Sete cores. Então, como localizá-las? Por onde nós devemos começar? Para começo de conversa, em qualquer lugar no litoral do Paraná, você vai encontrar ela. Ela é muito rapidinha, mas principalmente no inverno. No inverno, elas vêm comer. A gente fala que elas vêm tomar café da manhã com a gente. Então, os pássaros têm condições, a vida deles acontece mais de manhã. Então, você acorda bem cedinho, você acorda assim com o sol raiando, e você faz um comedouro, né? Tem lugares, parques que tem comedouros, onde se coloca uma frutinha, algo para a espécie se alimentar, porque ela não encontra comida na mata, e ali você consegue ver. Porque elas chegam muito pertinho. Eu falo que elas são muito sem vergonhas, né? Mas, de qualquer forma, precisa entrar mata dentro. Mata dentro. Quanto mais longe da urbanização a gente poder ficar, melhor a gente tem de chances de encontrar várias espécies, né? A gente consegue encontrar desde essa saída até espécies como grandes gaviões. A gente consegue ver uma anta. Uma anta a gente consegue ver ela passando no meio da rua. É um animal grande. Sem contar diversos outros, como coatis, os próprios macacos, né? A gente tem muito macaco prego, bugio. Então, são animais, só que a gente precisa sair da urbanização. Aqui, na nossa região, a gente tem Antonina, Morretes, que já se afasta um pouco de grandes cidades, grandes centros. Então, você vai ali para Antonina. Antonina, ela é um hotspot de visualização de aves. Você consegue observar aves em Antonina. São mais de 500 espécies que você consegue ver ali, em Antonina. E ela tem diversas reservas naturais que são muito próximas da cidade. Em 20 minutos de carro ali, você consegue acessar essas áreas e estar em contato com diversas espécies ali. Aí é treinar o teu olho, o ouvido, para você conseguir chegar bem perto e poder visualizar melhor as aves. Porque elas ficam um pouco na tua frente e já saem. Ela tem outras coisas para fazer. Haveria necessidade também de se construir um projeto de turismo para essas áreas, certo? Porque para não termos aquela movimentação excessiva buscando os locais onde seriam encontradas essas aves, esses animais, como a anta. Existe, que você tem conhecimento, algum projeto que está se preocupando com isso? Hoje tem, o próprio projeto da Grande Reserva Mata Atlântica está tentando ordenar esse turismo nessa região, exatamente para fazer treinamentos com os guias, com as próprias prefeituras. A gente tem, dentro do projeto,
A gente trabalha com as prefeituras de diversas cidades, né? Por exemplo, Antonina, Morretes, que já estão ligadas ao projeto. A gente tem cidades em São Paulo, como São Miguel Arcanjo, Tapiraí, a gente tem várias outras cidades, Cananéia, que já estruturaram esse turismo através do que a gente criou um molde do que seria um turismo sustentável, né? Um turismo para você levar as pessoas para ver as aves, mas não levar aquele turismo que a gente conhece como turismo veraneio, né? Que é aquele monte de gente na praia. Sim. Né? Não, mas é um turismo localizado. E isso a gente faz esse treinamento com eles através do projeto da Grande Reserva Mata Atlântica. Até porque, como as pessoas também não têm essa vivência de perto com as aves, com os outros animais, como o macaco que nós vimos no começo do vídeo, com a anta, é uma expressão, é uma forma de se avistar um animalzinho e às vezes, ai que bonitinho, e começam a aplaudir e começam a se aproximar, mas é mansinho, acho que eu vou conseguir chegar perto. Então, é por isso que eu perguntei para você se já existem, então, programas, projetos, no sentido de preservação e de cuidado desses animais. Sim, principalmente para o pessoal que faz o monitoramento das espécies, para ver como que elas reagem ao contato humano, né? Por exemplo, o muriqui, que a gente viu ali no vídeo, no bloco anterior. O muriqui, ele tem um pessoal, tem uns rapazes dentro do parque, isso acontece no Parque Carlos Botelho, em São Paulo, e os rapazes levam você para ver o muriqui. Eles são guias especializados e eles vão com um grupo pequeno, até 6 pessoas, e eles explicam tudo o que está acontecendo, todos os hábitos, a gente fica muito em silêncio. Conduzindo essas pessoas, Com falando certeza. o que é possível, o que não é, no momento que esteja avistando. Mas nós temos mais um videozinho curtinho, porque é muito interessante quando nós estamos avistando o ninho de um pássaro. Sim. Ok, nossa, então eu vou sim. pedir novamente para nós vermos esse outro vídeo em que você faz, é um vídeo curtinho também. Eu gostaria que você já fosse falando para nós em qual ambiente você estava, o motivo de você estar lá. Sim, esse ninho ele está numa região de brejo, aqui em Guaratuba. A gente tem muito preconceito com brejo, mas o brejo ele detém várias espécies, e aqui a gente tem uma espécie que a gente pode considerar ela paranaense, 100% paranaense, assim. Porque o bicudinho do brejo, ele foi uma espécie descoberta muito recentemente. Então, ele foi descoberto em 2009. Não, mais ainda, 98. Ele foi descoberto em 98. Ok. E um projeto de conservação tem tentado proteger essa espécie. Ele está muito ameaçado de extinção. E a gente, para gravar e sensibilizar as pessoas de que naquele brejo, naquele monte de capim, tem ninhos dessa espécie, que é um ninho que é do tamanho de uma xícara de café, bem pequenininho. Esse ninho, a gente precisava contar a história de como que o pássaro utiliza a área, como que ele usa o ninho, né? Como que é a relação do macho com a fêmea, e contar essa historinha. Então, por isso que a gente vai para uma região muito difícil de gravar. Essa é a região mais difícil de todas, porque você tem que entrar no brejo. Certo. Vamos ver se nós conseguimos colocar, então, o vídeo agora, para nós conhecer. O mais difícil do brejo é a gente conseguir mostrar um ninho no meio de toda essa grama. Então, a grama aqui, todo esse piri que tem aqui nessa região aqui, ó, você tá vendo esse pirizal aqui? É difícil a gente representar onde que tá o ninho, para vocês terem uma ideia. Porque o ninho é tão fechado que qualquer folhinha dessa aqui já atrapalha o enquadramento. Já atrapalha tudo, você não consegue nem enxergar o ninho. Então, pensa na dificuldade de a gente mostrar a ambiência aqui. É desafiador pra gente conseguir focar um bichinho desse tamaninho assim. Ali, pra gente, são horas que a gente fica ali só pra achar o ponto onde a gente consegue atravessar todo o mato e conseguir gravar o ninho daquela espécie ali. Vocês podem ver, tem mato em cima de mim. Então e eu tô falando baixinho, tentando gravar o vídeo ficando baixinho ali por conta que essa espécie é muito arisca. Qualquer movimento que eu fazia, qualquer palavra mais alta ali, ele já se espantava, e aí é meia hora até ele voltar
para mim ou querer voltar para o lugar. Então, é muito desafiador. Também exige do jornalista uma dose de paciência. Muita paciência. No sentido de ficar esperando e fazer o melhor ângulo. Gabriel, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para aqueles que estão se interessando em fazer jornalismo na faculdade e seguirem essa área. Nós temos, assim, os minutinhos finais para você passar uma mensagem. Claro, nossa. O importante para quem está fazendo jornalismo, para quem está querendo entrar, principalmente na área ambiental, é você ser apaixonado pelo tema. Porque é o que, por exemplo, o cliente está esperando isso de você. Eles são apaixonados pelo que eles fazem. Então, eles esperam o mesmo de quem está querendo ir lá contar as histórias. É essa paixão pela natureza, pelo meio ambiente. Porque eles vão abrir as portas para você de coisas que eles se dedicam muito. Muito bem, obrigada pela participação. Gabriel, quem quiser entrar em contato com o Gabriel, consultem no Instagram, o Gabriel Marque. Tudo junto e sem espaço e Marque com CHI. Ficamos por aqui hoje, agradecendo muito a companhia do Gabriel. Acompanhe conosco o programa, a série Eureka Profissões. Até lá!